Olá, estamos ao vivo, semana começando nova, né, gente? Segunda-feira, boa tarde, boa semana para todo mundo. Como é que vocês estão? Aqui a gente passou de 45 dias de quarentena, gente, é isso mesmo. Ah, Até mandei um áudio no meu canal Telegram falando desses 45 dias, algumas coisas que eu tenho aprendido e principalmente de como a gente está lidando aqui em casa, né, com esses sentimentos, porque não é fácil. As coisas são difíceis mesmo, tem dia que é bom, tem dia que é ruim, e a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem controle, né? E como que a gente está trabalhando aqui com esses sentimentos, o que eu acredito que eu posso fazer em relação a esses sentimentos. Então, quem não ouviu ainda, vai lá no canal do Telegram para escutar o podcast T. Boa tarde, Lincoln já está aqui, então posso começar. Gente, para quem não me conhece, boa tarde, eu sou Tê Pires, designer, encadernadora, empreendedora. Eu falo que sou designer de formação, encadernadora de coração e empreendedora porque eu acredito que a gente pode sim viver do que a gente ama, tá bom? E aqui, essas lives estão sendo um projeto de 25 lives durante a quarentena e essa é a 16ª live, 16 de 25, tá bom? Já tiveram 3 semanas, 15 lives sensacionais, quem tá aqui acompanhando pode confirmar para mim. Essas lives todas estão disponíveis no YouTube. Quem quiser ter acesso, maratonar, faz muita pipoca, maratona as 15 lives e vem aqui e continua seguindo, porque ainda tem 2 semanas de lives, tá bom? E hoje, nossa, hoje é uma live assim super importante. Eu acho até, diria que passa da encadernação, né? É uma live que é muito importante para qualquer pessoa que trabalha em casa, né, para aprender a lidar com isso, principalmente agora na quarentena, né, gente? Bora combinar. Mas também para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode se beneficiar dessa live de hoje, porque eu convidei uma personal organizer, das que eu conheço a mais competente, porque eu acho que ela já nasceu assim, a minha visão, né, dela. Eu acho que ela nasceu uma personal organizer, mas no caminho dela ela se encontrou algum dia com essa profissão, porque ela sempre fez isso, mesmo antes de ser, né? Tudo que ela fazia, todo mundo que ela chegava perto, ela organizava de algum jeito. E por isso que eu convidei ela. E eu acho que são dicas pra vida, tá bom? Então vou chamar aqui minha convidada, que é a Carol Lopes. Deixa eu achar aqui. Eu vou também vou fixar o assunto da live. Aí, ó, muita gente falando aqui de dificuldade de tempo já. Ei, boa tarde, Carol! Boa tarde, pessoas. Oi, Tudo Tereza, quanto bom? tempo? Tudo ótimo. Vocês, Que como estão? algumas pessoas aqui já falaram que estão, né, nesse esquema aí, às vezes dia bom, dia ruim, que é normal, né, na vida, né, Carol? A gente Sim, não tem só altos e nem só baixos. Eu acho que é importante a gente alinhar essa expectativa, até para estar mais preparada para os dias que não são tão bons, né? E tudo bem, né? Acolher isso também né? E a e gente ver o não que quer você cair, pode fazer, né? a gente não quer cair naquela rotina de sempre, né? A gente quer variar. Então a gente aproveita até o vai e vem, o sobe e desce dos dias bons e ruins, das Isso. situações boas e ruins, né? Para botar na balança, né? E avaliar um pouquinho a vida da gente, enfim, como é que tá essa situação e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Da próxima vez. Show. É. E tem coisas que a gente não tem controle também, né, Carol? Tem coisas que a gente pode controlar, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? O que a gente tem controle para a gente deixar Sim. a nossa rotina mais organizada, né? E com isso ter mais resultados. Mas tem coisas realmente que fogem do nosso controle. Tipo, eu tenho 2 crianças, né? Por mais que eu tente, eu não controlo elas de jeito nenhum. Então tem dia que elas não vão deixar um monte de coisa acontecer e a gente entender que isso também faz parte de uma organização de rotina, né? Assim, pelo menos eu acredito assim nisso. Sim. E eu acho que não é só pelo fato delas serem crianças ou delas fazerem parte da nossa vida. A família, assim, até fatores externos. Vamos pensar, acontece uma notícia que para o mundo, né? Eu lembro bastante de 2001, lá do 11 de setembro, que a gente passou o dia, acabou a programação do dia, a gente passou o dia colado na televisão, vendo informações do que ia acontecer, da crise naquele momento, né? É um fator externo que fez você ficar com medo, ficar, nossa, isso é possível, você vê, pensar que estava vendo a história acontecer, e isso começou a influenciar a sua vida, e aconteceu uma coisa lá nos Estados Unidos há mais de 20 anos atrás, quase, né, 20 anos atrás. Então, assim,
não é uma coisa que a gente tem controle. A gente também não pode ficar ansioso em função disso, né? Porque você vai ficar vendo notícia todo dia do que está acontecendo, de quantas pessoas foram infectadas, do que aconteceu no outro lado do mundo, esperando a notícia da vacina chegar, que vai melhorar. Não, você tem que seguir o seu caminho, né, da melhor forma, e a ideia de você ter controle de algumas coisas e ter uma parte da tua vida organizada é em função disso, né? De você poder balançar um pouquinho lá na corda bamba, né, e continuar seguindo, apesar, né, dessas influências e apesar dessas situações adversas, sejam com as crianças, sejam no relacionamento, seja na família, né, vamos pensar no círculo maior, né, que a gente está aqui preso em casa com a família, mas vamos pensar um círculo maior da tua família, dos teus colegas, dos teus amigos, né, de você pensar nisso nesse momento também, por exemplo. Legal. Que começo, hein? Muito bom. Eu estava, inclusive, falando, eu tenho um canal no Telegram e eu mando uns áudios de vez em quando que eu chamo de podcast T, brincadeirinha com o nome. E eu estava falando justamente disso, que claro que eu tô ansiosa, mas o sentimento de ansiedade, a gente tem que aprender a lidar com ele e usar o a favor da ansiedade. Você tá ansiosa, beleza, ok, eu acho que é uma coisa inevitável a gente estar ansiosa nesse momento. Mas como que eu tô usando essa energia da ansiedade? Né? No meu caso, eu tô focando no trabalho, eu acredito que eu estou ajudando as pessoas, né? Eu recebo esse feedback todo dia. E aí é uma forma de você trabalhar com ansiedade, com um sentimento que pode ser muito ruim, de uma forma positiva, né? E para te fazer bem. E lembrando, o que é que você tem controle? Você tem controle disso, então vamos focar nisso, né? Mas eu acabei entrando já no assunto, porque eu fui perguntar aí como é que as pessoas estão, mas eu queria te apresentar direito, gente. Essa aí é a Carol. Carol Lopes, eu conheci ela numa das coisas mais importantes que já aconteceu na minha vida, que foi o escotismo, né? Eu já falei várias vezes aqui como o escotismo foi importante para minha formação. Muito do que eu sou, muitos amigos, né, que eu tenho vieram do escotismo. E Carol foi uma dessas relações que eu tive, né, no escotismo. Depois a gente trabalhou muito juntas, já fiz marca para ela, identidade. Ela tem aí uma história bem legal. E eu acho que, eu já falei aqui, né, quando eu entrei, quem estava aqui desde o início, que a Carol acho que já tinha nascido personal organizer, só que ela não sabia ainda a minha visão, não existia esse nome, né, vamos pensar assim. Pronto, também não existia, não sei, porque mesmo antes da gente falar sobre essas coisas, eu vi essa energia da Carol, né, de organizar tudo que ela pegava, assim, seja pessoas, coisas, papéis, atividades, enfim, a pessoa nasceu organizada. É a minha visão, Carol, mas eu queria que você contasse a sua história e se apresentasse aí para as pessoas que não te conhecem ainda. Então, oi, gente, eu sou a Carolina Lopes, a Carol Organizer. E como a Teresa falou, quem descobriu a organização, na verdade, como profissão, vamos pensar assim, nem fui eu, foi uma tia minha que mora no Rio, justamente pelo que a Teresa está falando, porque é uma coisa que eu escutei bastante logo em seguida, de que eu fiz o primeiro curso, comecei a divulgar para as pessoas que eu estava fazendo isso profissionalmente, e realmente, Carol, você é assim. Então, foi importante eu conseguir me descobrir. Acho que isso é uma das coisas para quem empreende, difícil de você, de fato, se estabelecer e achar um rumo, né, no caminho. Porque eu sou jornalista de formação, viu, pessoas? Fiz comunicação social. Então, eu sou daquelas que faz muitas perguntas, gosta muito de saber da vida dos outros, das histórias e tal, gosto muito de ouvir, mas também gosto muito de falar, né, como todo jornalista. Gosto muito de escrever, enfim. E isso é uma parte boa, porque isso ajuda no meu trabalho. Mas eu também fiz muitas mudanças na minha vida, já morei em várias cidades em função da minha família. Tem um pouco dessa questão do controle que a gente está falando, né? Estou anotando as minhas palavras-chave aqui da live de hoje. Então, esse controle do foco, da organização em função dos meus pais e em função dessas mudanças de vida, né? E é uma das minhas características. Eu sempre fui. Todo mundo fala que todos os adolescentes são bagunçados. E eu não era bagunçada, muito pelo contrário. Me incomodava a bagunça dos outros naquela época. E bem como a Teresa disse, isso foi crescendo em mim. Eu trabalhei muito tempo com organização de atividades, com organização para equipes, né? Com ONGs, né? Que era o principal trabalho que eu tive logo em seguida que eu saí desse mundo do jornalismo e comecei a trabalhar com projetos para ONGs, então isso também era do meu trabalho, controlar, né, o que a gente vai falar um pouco assim, de ações e projetos,
como que está o andamento do cronograma para um evento, enfim. Então, eu também, de certa forma, comecei a trabalhar aí. E depois, quando essa minha tia falou comigo, quando eu estava em Santos, eu estava morando em Santos, ela falou, eu tenho um curso perfeito para você, que é a sua cara, você precisa fazer, nem que seja só para você vir aqui organizar a minha casa. Foi assim que ela falou comigo. Então, eu fui, fiz o curso. Na verdade, eu nunca organizei a casa dela, eu só organizei a cozinha dela uma vez, né, e não tive a oportunidade de voltar lá, porque ela mora no Rio. Mas, enfim, e aí fui descobrindo esse novo mundo, fui me achando, e eu acho que isso também é um caminho de muitas pessoas, você começa a fazer uma coisa, vamos pensar aí no artesanato, né, que grande parte do público aqui hoje eu começo a fazer papel, mas eu não gosto muito, prefiro a parte da aquarela, que envolve papel, mas eu gosto de pintar, não, eu gosto de bordar no papel, e aí uma coisa puxa a outra, e você acaba descobrindo, né, um novo universo, eu vejo isso muito pela minha mãe, que era professora, e hoje faz patchwork e quilting, acreditem, mas era uma coisa que ela gostava muito de fazer, exatamente. Hoje Ela já faz fez pagoda, cadernos, né, Carol? Sua mãe já... ela fazia muitos, ela gosta muito dessa coisa de artesanato, mas até ela se descobrir, dizer, não, agora eu quero costurar, eu quero inventar, eu quero fazer quadros e painéis, que é o que ela gosta, né, coisas grandes. Aí demora um tempo, é a mesma coisa, até você se descobrir, né? E eu posso dizer que hoje eu vivo de organização, eu trabalho, eu respiro organização na minha vida. Não é fácil, você acabou de falar do podcast, que é uma coisa que dá ansiedade nas pessoas, né? Eu moro com outras pessoas, eu também tenho filho, que tem 8 anos, e como a maioria das pessoas que tem filhos e maridos e casas, né, e administra uma casa, também não é fácil. Mas é um pouco mais fácil para mim, porque eu consigo ter essa controle de algumas coisas, eu consigo organizar outras coisas, e essa é a minha vida. Hoje faz 8 anos, desde 2012, né? Então faz 8 anos que eu trabalho com Legal. isso, ajudando Eu ia as te pessoas a perguntar isso. melhorar Desde quando você focou na na organização? organização. Então, e aí é um processo contínuo, né? Porque aparecem novos produtos, aparecem novas técnicas. Hoje a gente está se reinventando e tentando atender essa demanda via online, porque eu não posso ir para casa das pessoas, né? Assim, eu não Isso. posso, não só por mim, mas pelo apoio que eu estou dando aos meus pais, em função da minha família e em função das famílias que estão lá, né? Então, eu estou aproveitando para poder dar esse apoio através do online, através de consultorias, enfim. Estou me reinventando, inclusive, porque isso eu não fazia, eu estava lá, meu escritório era na casa das Tava pessoas, tudo, agora meu tudo escritório é acontecendo minha casa. certinho, né? Tudo dando certo, você indo lá na casa dos outros e tal, aí vem a quarentena. Mas é isso, Exatamente. né? Acho que a gente está o tempo todo sendo desafiado. É uma característica do empreendedor, claro que esse desafio está sendo maior para todo mundo. Mas ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem de até as pessoas que fazem faxina, Carol, estão conseguindo fazer online. Fizeram um grupo no WhatsApp, colocaram as patroas, sei lá como é que chama, porque, enfim, né, o universo. É mesmo, deixa eu anotar. Elas colocaram, pegaram um grupo de WhatsApp, colocou as pessoas que queriam esse serviço, estão pagando uma semanada, uma mensalidade, enfim, não fiquei atenta aos detalhes. E aí elas explicam como fazer, porque muita gente não sabe. Tem gente que nunca lavou um banheiro, que nunca, né? Existe, né? A gente pensa que todo mundo sabe essas coisas, tem gente que não. Então, elas estão ensinando como que lava roupa sem manchar, como que o que você lava primeiro, o que você vai primeiro, como é que faz a faxina. E tá dando certo. Massagista tá conseguindo fazer atendimento online. Olha só que reinvenção. Então, tudo é possível, né? No seu caso, com certeza também. E a gente tem que se reinventar e tentar se encontrar, né? Mas eu achei legal 3 coisas na sua fala, que eu acho que me marcou. Uma é a questão da sua tia, né? Às vezes a gente precisa de uma outra pessoa, normalmente é que tá perto, ou muito amiga ou família, para dar aquele empurrão pra gente, aquele direcionamento. Isso também tem a ver com a minha história, achei legal. E sabe que eu vou lembrar dos 3 agora? A segunda, sim, você falando que mesmo você como organizer, você é um ser humano e tem suas dificuldades também, né? Mesmo tendo toda a técnica e ensinando isso e organizando a vida de todo mundo, claro que você vai ter também os seus calos, né? Achei isso legal também, que a gente tem que entender que nós somos seres humanos. E acho que eu não vou lembrar da última. Mas é isso aí. Ó, muita gente falando que já precisa de você. Tem, não se apagam, né? Eu aproveito tudo que eu tive de experiência da minha mudança no jornalista, projetos, e estão aqui dentro, assim como você, né? Na gráfica, em todos os projetos de design, nas ideias de montagem de cores, tá? Tudo isso não se apaga. Você vai aplicando isso, né? Dentro do trabalho que você faz hoje. Não muda. Legal.
Então tá, então vamos entrar aí no assunto, né, de como se organizar. E eu acho que se organizar, quem trabalha em casa já é um assunto que, independentemente da quarentena, já é um assunto super importante de ser discutido, né? E com a quarentena só dificultou ainda mais, né? Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de aprender, que a gente está sendo obrigada a viver isso, né, Carol? E assim, existem diversas formas diferentes, né? Tem pessoas que já trabalhavam em casa e agora estão recebendo as outras pessoas o tempo todo em casa. Outras pessoas estão tendo que começar a trabalhar em casa, ou seja, trabalhavam fora de casa, em um escritório ou num, sei lá, num espaço compartilhado, não sei. Mas trabalhavam fora de casa atendendo alguém, como é o meu caso, por exemplo, e agora estão tendo que fazer isso de casa, ou via online, ou porque precisam de um espaço, né, e de um isolamento, e às vezes você não tinha previsto isso dentro da sua casa, e aí você precisa definir esse espaço. E existe também aquela pessoa que trabalha dentro de casa, temporariamente, mas ainda está prestando serviço, e aí está tendo que lidar com essa nova rotina, né, de limpeza, uma nova rotina que foi implantada dentro de casa, por questão da pandemia ou por qualquer outro motivo. Então, ter uma rotina ajuda muito, né, a você ter controle, que é uma palavra que você usou, que eu acho legal, né? De você prever essas problemáticas e você perder menos tempo, menos dinheiro, gerar menos problemas, menos desentendimentos, né? Perder menos prazos, enfim. Tudo isso ajuda quando você tem um direcionamento. Eu não posso dizer que a rotina é uma coisa fixa, e a gente nem quer que ela seja, né? Porque às vezes ela começa a ficar muito chata. Mas você tem que ter um caminho, né? Quando você sai de casa, você não pensa qual o caminho que você vai fazer para chegar em tal lugar, ou você minimamente pensa, essa semana eu tenho que fazer tais coisas, né? Então você tem um mini planejamento. A rotina te ajuda a dispersar, sei lá, a distribuir as ações que você vai fazer, ou que tipo de compromissos, né, de datas que já estão previstas dentro daquela rotina. E o que é que as outras pessoas vão pensar da tua família, do teu trabalho, da tua casa, também tem de rotina, e como é que isso se estabelece. Hoje ainda é mais complicado, porque às vezes você tem que ter também controle sobre as aulas, vão pensar dos teus filhos, se você tem filhos, ou tem que cuidar e criar uma rotina para os idosos, ou para alguém que você esteja cuidando, por exemplo. Então, isso é um pouco mais complicado, porque você vai ter que juntar várias rotinas numa só. Vamos pensar que você não pode mais, a sua doméstica, a pessoa de sua confiança, não vai sair de casa por algum motivo, como você bem falou agora do WhatsApp. Então, você tem que começar a tomar as rédeas e fazer algumas ações das rotinas domésticas, de limpeza, que você não fazia. Ou você vai ter que fazer isso, mesmo que a pessoa vá, mas em menos quantidade para sua casa. Vamos pensar que ela ia todo dia, agora ela só vai 1, 2 vezes na semana. Você vai ter que se envolver nessas ações. Então, isso toma tempo, entre aspas, e você vai ter que controlar, administrar todas essas rotinas. Eu estou separando para ficar bem claro que você não precisa ter uma rotina só, você pode ter várias, Sim. e você tem que juntar isso. Vamos pensar que você trabalha, Tereza, e seu marido trabalha em casa. Então, vocês dois estão em casa. Não é o caso, mas vocês dois estão em casa. Aí tem as crianças. É o E aí tem caso, uma é o pessoa caso. idosa. Aí tem uma pessoa idosa. E tem as rotinas. Tem tudo isso para você pensar. E eu gosto de dividir, porque uma coisa muito grande fica muito confusa, aquela questão do sentimento, né? Quando você abre o guarda-roupa e tá cheio de coisa lá dentro, dá aquela confusão na sua mente, é a mesma coisa. Você fica mais ansioso, você fica estressado só de olhar, você fica estressado só de pensar na quantidade de coisas que você vai ter que tomar conta. Quando você tira da cabeça, que é uma das coisas que eu gosto de falar, tira da cabeça, bota no papel, esquematiza, né? No seu caso, bota nas ideias, né? Transforma isso numa arte. Eu até vi que você fez um quadrinho com todas as lives, né? Você fez um papel pardo e aí botou Deixa eu ver as se eu datas, consigo botou os mostrar a post-its. bagunça aqui, mas acho que vai dar Fantástico. para ver, ó. Tá aqui, eu fico olhando para isso todo dia, meu filho, o dia inteiro. Exatamente. Isso é um cronograma de um projeto, uma coisa que É. tem início, meio e fim, não é uma rotina fixa, né? Por exemplo, aqui na minha casa tá ali grudado na porta, eu trouxe para mostrar. Essa daqui tá tudo em inglês e tá ao contrário para vocês, mas tá aqui. Eu fiz até um modelo para quem quiser, depois eu posso partilhar, mas isso aqui é uma rotina da minha casa, tá? Aqui tá por corpo, que são as ações que a gente faz, que é do papai, da mamãe, todo mundo, do Henrico. Acho E que eu vou aqui da tirar os gente, todo mundo comentários para junto. você mostrar melhor. Calma aí. Tá. Desativei, mostra aí melhor pra galera. Pronto, ó, tá vendo? Tá por pouco que a Aham. gente escolheu fazer uma rotina só para a família toda. Então, aqui tá por pouco cada membro. E aqui embaixo, a ação principal da rotina doméstica, tá certo? Então, a gente tentou juntar Hum. várias rotinas. Então, tem a rotina do Henrico, a rotina do papai, a rotina da mamãe, a rotina da família e a rotina doméstica aqui embaixo, certo? Mas você pode ter rotinas separadas, você não precisa ter uma rotina só. A minha rotina é diferente dessa.
Porque quando tá verde, quando tá amarelo, eu tô fazendo outras coisas. Eu não tô com o Henrique, por exemplo. Eu não tô limpando tal coisa, entendeu? Quando tá azul aqui. Entendi. Então, eu Legal. tenho a minha rotina em cima disso daqui. E o que que você precisa fazer? Você precisa listar essas coisas. Como eu falei, você tem que tirar da cabeça. É o primeiro passo. A gente falou sobre home office, por exemplo. Então, uma coisa que você tem que fazer antes é resolver aonde você vai trabalhar, por exemplo, né? Ou aonde vão ser executadas. Você não usa o banheiro para tomar banho, para escovar o dente, você partilha ele com uma outra pessoa, você guarda os itens lá em algum lugar, é a mesma coisa. Então, você vai trabalhar aonde? Em que horário? Esse lugar é partilhado ou não? Precisa de uma estrutura, de iluminação? Como eu vim para cá, é o lugar que está menos barulho, que está tendo uma obra aqui do lado, tá menos barulho, fechei a janela para não ficar a luz aqui em cima de mim, tô aqui isolada, tentando, para ter uma conexão boa e falar com vocês, mas eu tenho que pensar sobre esses aspectos, até para poder trabalhar. Quando a gente vai no mercado, a gente não faz uma lista de compras antes, a gente não tem um espaço para guardar o material de limpeza, a gente não guarda numa caixinha para poder limpar o banheiro, é a mesma coisa. Só que aqui você vai pensar nas ações que vocês fazem todo dia, nas ações que envolvem a sua família, nas ações que você vai fazer sozinho, nas ações das rotinas domésticas da tua casa. E não precisa ficar desesperado, não. Acciona, assim, bota cada coisa numa caixinha. O que é meu, o que é dele, o que é de todos, o que é de limpeza, e aí você divide e coloca isso cada uma numa folha, bem grande assim. E aí você sabe da rotina, gente. Todo dia de manhã é um bloco de tarefas. Você acorda, você vai no banheiro, você faz xixi, você lava o rosto, você escova o dente. Isso eu chamo de bloco de higiene pessoal da manhã. Isso é óbvio pra mim e é óbvio pra você. Você não parou pra pensar nisso, mas é o bloco da manhã. Aí você vai na Todo mundo cozinha, você faz, faz o né? café da... Todo mundo faz. Você vai na cozinha, você faz o café da manhã, você toma o café da manhã com todo mundo, porque provavelmente as outras pessoas da casa têm mais ou menos esse mesmo horário. Usaram o banheiro, a não ser que o banheiro seja único, aí tem uma fila, né? Mas enfim. Aí o cara usa o banheiro, daí você vai tomar café, vai lavar a louça, eu tenho uma rotina X lá de limpeza, que envolve a cozinha naquele momento, ou da casa, 15 minutos, recolhe o lixo, não sei. É a tua casa, é a sua rotina, né? Já que a gente tá falando disso. E aí, que horas que eu vou trabalhar? Ah, de manhã, nesse dia, vamos pensar aqui na minha rotina, a Carol tá com o Henrique, que é o meu filho. Não, a Carol tá livre porque tá com o Luiz. Ou a Carol tá livre porque o Luiz tá trabalhando, mas o Henrique tem as tarefas dele para fazer. E ele já tem idade, entre aspas, para fazer algumas atividades sozinho, vamos pensar. Mas, assim, eu tenho um horário para fazer. E uma outra palavra que a Teresa falou mais cedo, que é muito importante, é você também ter foco. Quando você está trabalhando, desculpe dizer, mas é difícil trabalhar em casa, gente. É muito difícil. Sabe aquele negócio de tira o pijama, coloca a roupa, arruma o cabelo, passa um rímelzinho e um batom? Tô aqui. Mas tô meio caída, porque eu tô de roupa, mas eu tava fazendo sei lá o que lá na cozinha até agora para vir para cá. Mas eu tenho que ter foco. Eu tô aqui, né? Com o meu material tá tudo escrito aqui para não esquecer das coisas que eu tenho que falar, para focar no que eu tô fazendo, no meu trabalho, para focar no atendimento que eu vou dar para alguém, para focar no projeto que eu vou ler, que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que pensar. Então você tem que focar naquele momento. Se você tem 2 horas para trabalhar e aquele é o seu bloco de trabalho, então você abre uma outra lista de tarefas que você tem para fazer naquela semana, naquele dia, e aí você faz e foca naquele momento. Coloca o timer para você cumprir o horário. Se você quiser, faz blocos de 1 hora para ir no banheiro, fazer xixi, pegar uma água, sei lá. Mas foca no seu trabalho, naquele espaço que você já definiu. E aí você cumpre o restante da rotina. Tenta variar, né? Aqui a gente colocou cores e tentou separar e tornar as atividades também numa coisa só de responsabilidade de uma pessoa, mas responsável de todos. Até o Henrico lava a louça aqui em casa. Então, a gente conseguiu dividir as ações de rotina doméstica, as ações de casa, as ações do trabalho, as atividades que a gente tem que fazer com o Henrico, do homeschooling, até os meus avós, né, os meus pais estão envolvidos nisso. Enfim, você tentar envolver as pessoas e distribuir, porque também não fica uma coisa chata, monótona, de todo dia eu ter que seguir aquele horário. Mas se você precisa, por exemplo, trabalhar o dia todo e não vai ter acesso a essa divisão de tarefas, ok, então você vai ter um horário X de 4 horas de manhã, um bloco de trabalho, mas você vai ter que parar para almoçar, para tomar banho,
e você está dentro de casa. Então, você não vai ter que sair, pegar o carro ou pegar uma condução para voltar para casa e ter tudo. Não, você já está em casa, é muito mais rápido. Você faz, mas você tem que definir. Quando é que eu vou fazer isso? Já que eu vou ter que ter mais tempo devotado ao meu trabalho. Ah, eu tenho um bloco de trabalho de manhã, daí eu vou ter que tomar banho de tarde, porque é quando os meninos estão voltando, sei lá, da atividade que eles estão fazendo com a mamãe lá na cozinha, e eu vou ficar responsável por eles. Por exemplo, eu tenho que pensar no todo e eu tenho que pensar no particular. E como é que eu vou poder juntar este todo ao particular? E é uma coisa que você tem que se comprometer e também tem que ser comprometido. Vamos pensar assim, você tem que dar e receber. Não adianta só você querer que todo mundo faça as tarefas e você não seja envolvido. Da mesma forma, você tem que entender que o tipo de trabalho que você faz é tão importante quanto o tipo de trabalho que as outras pessoas, não só o seu marido, seu filho, enfim, as outras pessoas que estão dentro da sua casa, fazem. Que é tão importante quanto você está aqui trabalhando, a atenção que você dá ao seu filho, o tempo que você tem com o seu marido, vão pensar, eu podia sair para jantar, podia sair para ir no cinema, mas agora eu não posso. Mas eu posso me dar um direito de ter um family movie na semana, e aí tem um horário lá que é 4 horas para você ver o filme, comer pipoca, fazer aquela paradinha para ir no banheiro, brincar com as crianças, tarará. Tem um momento de família, que é uma outra coisa que a gente tem que começar a valorizar. Ah, tá ruim, tá chato, tá todo mundo em casa, por exemplo, mas a gente tem que aproveitar e valorizar isso, esse momento. E quando você está em casa, pensando nessa questão do home office, na questão da rotina, facilita bastante, né? Você tem interação com as outras pessoas, justamente porque você não perde tempo no deslocamento, você não perde tempo tendo que preparar alguma coisa para levar, para trazer de casa. Você já está em casa, né? É muito mais fácil. O fato de estar em Tempo. casa faz você ganhar mais tempo, Mais né? tempo. Apesar de não parecer pra gente, que a gente não sabe, né? Principalmente para quem ainda não estava com essa rotina de casa, né? A gente se perde mais fácil na casa, mas no fim das contas você está ganhando mais tempo, né? Tem gente que gasta por dia 1, 2 horas só de deslocamento. Eu conheço várias pessoas que têm esse discurso, né? Eu acho legal essa coisa da lista que você falou. Primeiro, isso, né? De você tirar da cabeça, porque fica aqui, né? Aquele negócio te cutucando, deixando você ansiosa, nunca vou conseguir fazer isso, tal, tal. Aí você põe no papel, você nem era tanta coisa assim. Ou então, mas já, bom, é muita coisa, eu não vou conseguir fazer tudo hoje, isso é muito óbvio, então deixa eu separar em tantos dias e tal, tal, tal. E aí você prioriza, papapá. Mas outra coisa que é legal também, e acho que é muito meu, e eu acho que nesse caso da família faz muito sentido, é de ser muito visual. Eu sou uma pessoa muito visual, então para mim faz muito sentido ficar vendo o que eu tenho que fazer. Então, além dessas coisas, eu tenho muito papel na parede o tempo todo. Eu tenho um papelzinho, por exemplo, que é assim, tá até escrito assim, ó, coisas que seria lindo se a gente conseguisse fazer hoje. Aí eu coloco porque são as prioridades daquele dia, sabe? E eu já coloco assim, seria lindo porque, cara, né, a gente também tem que lidar com a nossa expectativa, porque talvez a gente não consiga, mas seria lindo. Aí eu coloco lá os post-its, aí eu faço questão de quando eu consigo ticar, e quando eu não consigo, ele fica lá, né, me martelando mais um dia e tal. Mas eu tô vendo. Porque eu sinto também, Carol, e você pode me corrigir se eu tô errada, que toda essa ansiedade, coisa pra fazer, deixa a gente muito perdido. Aí, por exemplo, eu coloco Caetano pra dormir, aí ele dorme. Aí eu vou pra sala, pronto, agora eu posso fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer mesmo? Tipo... Quando você já fez isso uma vez e você tem essa coisa, essa rotina definida, e a gente define no tempo, né, gente? Por isso que tem dias da semana, tem os blocos aqui, você pode variar, não precisa ser exatamente o mesmo horário, pode ser horário diferente, enfim. Quando isso está pronto, você não precisa parar para pensar. Você olha, eu tenho que fazer isso, aí você vai lá e faz. Você já sabe, né? Como eu falei, você já pensou, você já anotou. Isso. Agora você só detalhou, destrinchou da forma que você ia fazer. O que a Tereza falou sobre a questão das ações, as ações são pedaços pequenos de projetos maiores, né? O meu projeto é fazer 25 lives em 25 dias, tarará, mas ela teve várias ações antes disso. Ela tinha que falar com as pessoas, ela tinha que preparar, né? Ela bateu com papo comigo aqui antes, olha, vou fazer assim, vou falar assado, tem esse backup, tarará, tarará. A gente vai conversando. Tenho que fazer a live, depois da live eu tenho que avisar como foi a live para as pessoas. Tem todo um protocolo, tem toda uma ação que ela tem que fazer. Então, são as pequenas ações desse projeto maior, que é isso que a gente está fazendo aqui, vezes 25, vamos pensar, né? E para tudo que a gente vai fazer, tem sempre isso, tem sempre um projeto maior, com algumas tarefas. Essas tarefas têm pequenas ações que a gente pode distribuir. Como ela falou, vou botar o Caetano para dormir. Botar o Caetano para dormir tem várias opções. Eu posso cantar uma música, eu posso diminuir a luz, eu posso ler um livrinho, eu posso, sei lá, fazer uma massagem. Hoje, essa semana, a gente até experimentou isso com o Henrico, né? Fazer uma massagem e tal. Mas
tem um protocolo lá, que é uma ação, colocar ele para dormir no horário tal, assim, assim, em tal lugar, e é tal pessoa que é responsável por fazer isso naquele dia, e é todos esses aspectos, é quem, aonde, qual é o material que eu vou precisar, que é aquele 5W2H, né? Why, who, when, essas perguntas que você tem que fazer. Quem vai fazer, como vai fazer, com que material, em que horário, tá? Quanto tempo demora aquele material, se isso tem algum tipo de investimento, então você começa a fazer várias outras perguntas. No início, dá trabalho de fazer, porque você vai ter que parar e, assim, mega pensar tudo, né? Pensar em todos os cenários, em todas as pessoas, né? Perguntar para as pessoas, perguntar para o seu marido, para sua avó, para sua tia, para o seu filho, né? Saber mais ou menos o que ele gosta, o que ele quer, o que ele tem para fazer, e aí você conseguir incluir isso dentro dessa rotina. Você pode ter essas rotinas separadas, não precisa ter, como eu coloquei aqui, tudo junto e misturado na minha rotina da família. Eu posso ter a minha rotina que está lá, eu não preciso ser visual como a minha, que foi impressa, ou da Tereza que está na parede. Eu posso ter isso numa agenda online, aqui no meu celular, o Google Agenda, por exemplo, que eu consigo colocar e ela se repete, né? Você pode colocar para que ela se repita toda semana, aquele mesmo bloco de atividades. Até o próprio Google Agenda, ou por e-mail, ou por SMS, te avisa que você tem que cumprir tal tarefa, se você não quiser colocar no despertador. A tecnologia também ajuda a gente nisso, né? Existem outros aplicativos, tipo Trello, que controlam grandes projetos, vamos pensar aí na engenharia de produção, né? Já puxando para minha tarefa, né, para o meu trabalho, que controlam projetos maiores, tem um cronograma, como a Tereza teve, né, eu vou começar dia tal, para terminar dia tal, com várias, e aí vai depender da demanda, né, de apoio que você vai precisar, qual é o tipo de aplicativo, qual é o tipo de apoio, se é só uma simples tabela, ou se é uma coisa maior, um planner, tinha alguém falando, eu vou fazer um planner da minha casa, ótimo, de como organizar a minha casa, inclui a limpeza, inclui a organização dos espaços, inclui a minha rotina, ou as rotinas no plural, que eu tenho na minha casa, então dá trabalho. Eu vou falar para vocês que não dá, não. Dá trabalho fazer. E outra também, Carol, você vai começar a fazer isso, se você nunca pensou em organizar a sua rotina, você vai começar a fazer, não quer dizer que você vai acertar de cara. Você vai sentar a bunda e pensar na organização da sua semana e vai ser tudo lindo? Hello! Você vai testar umas coisas que não vão dar certo, você vai testar outras que vão. Aí você, então tá, semana que vem eu vou testar isso, sabe? Aqui mesmo, aqui a gente tem na quarentena, como os meninos não estão indo para a escola, isso era uma rotina maravilhosa pra gente, a gente está tendo que se reinventar aqui. Quem me acompanha nos stories vê que a gente inventou circuito, vamos gastar energia, esses meninos ficam assim porque não tá gastando energia. Aí a gente colocou o circuito no horário da manhã, aí viu que foi bom para eles, né? Aí a gente percebe que o dia é diferente quando eles têm essa atividade mais assim, física mesmo, né? Corporal. E aí vai, mas a gente teve dias que a gente não fez isso, não tinha caído a ficha. E aí você fica, né? Você tem que testar também. Aí você vai encontrando o que funciona para sua família, para você, né? Horário de acordar e tal. A gente tem toda essa rotina aí da manhã. A gente não consegue fazer nada antes das 9, sim. Começa às 6 horas da manhã. Porque a gente tem essa rotina louca de todo dia. Acorda, e a casa, e o café, e banho, blá, blá. Enfim. E outra coisa que você falou até da ansiedade, não se sinta pressionado, errado ou ruim, né, para baixo, porque você não conseguiu fazer todas as coisas que estão escritas na tua rotina. Lá, eu tinha que cumprir 2 horas de horário de trabalho. Na primeira hora eu rendi, depois não rendi mais. Então levanta e vai fazer outra coisa, porque você não está rendendo também. Ou não deu certo porque você teve uma emergência, apareceu algum problema dos meninos, ou apareceu algum problema do teu marido, houve uma demanda na cozinha, houve uma demanda, sei lá, o que aparecer, então não se sinta culpado porque houve mudanças, né, adiamentos, antecipações, ou porque você não cumpriu a tarefa, como você falou, seria lindo eu fazer 10 tarefas nesse dia, e só consegui 2. Ótimo, consegui 2. Essas outras 8 vão para amanhã, vão para depois, vão para quando eu conseguir. Tem as urgências também, que é uma outra palavra que eu anotei aqui, que tem que ser importante. Não use tudo no urgente, não, gente. Qual é a prioridade hoje? A prioridade hoje é eu falar com a Carol, porque é ela que vai ser a pessoa que vai estar conversando comigo mais tarde. Eu não preciso falar com a pessoa com quem eu vou conversar com a Fabi, né? Na sexta-feira, eu preciso conversar com a Carol. A Fabi eu posso até conversar amanhã. Se ela me mandar uma mensagem, eu não preciso falar com ela agora. Nossa, exemplo. Carol, você me descreveu agora. Muita gente pergunta pra mim, como é que você tá dando conta de fazer live todo dia na quarentena com seus filhos? Eu acho que você não dorme, sei lá o que, gente. Eu durmo, mas sabe o que eu faço? Todo dia eu acordo, cara, deixa que incêndio eu vou apagar hoje.
E é assim minha vida, cara. Hoje, na quarentena, eu não sou uma pessoa organizada, linda, plena, que tipo, ai, consigo fazer 25 lives rindo, não. Todo dia eu apago incêndio. E o meu incêndio é isso. O que é prioridade hoje? O que eu preciso fazer hoje? Eu vou e foco e faço. Exatamente. E existem as urgências, que é isso que a gente está falando das prioridades, que a Teresa falou. O que eu preciso fazer hoje, que é primeiro, isso e isso. Se você fez esses três, se sinta feliz, porque esse é o lindo de hoje. O resto tá na ordem. O que a gente pode evitar, né? Questão do controle novamente. Circunstanciais. Gente, celular é ótimo, mas você não precisa ficar 3 horas vendo Instagram, vídeo, tarará. TV é ótimo para você desopilar, como eu digo, vamos tirar o cérebro agora e vamos ver um filme, vamos aproveitar que tá com os meninos aqui, vamos relaxar, quero ver qualquer besteira no YouTube, quero ver um videozinho passo a passo, sei lá qual. Ótimo, para isso a internet serve, para isso os filmes servem, para isso o Netflix, sei lá, qualquer a rotina que você tem. Mas você precisa de pensar que você precisa ter tempo para relaxar. Você precisa pensar que você precisa ter tempo para você se cuidar. A pessoa fala, eu quero fazer minha unha. Então faça uma hidratação na sua unha, se você não sabe fazer unha. Corta, lixa, aprende, faz um passo a passo. Tal. Mas você precisa também se monitorar. Se você quer desopilar, ótimo, agende até um horário para desopilar. Você tem um bloco de trabalho, então você vai trabalhar 1 hora e vai ter meia hora de desopilar, para ver um vídeo, para ver uma minissérie, para ver, navegar na internet, até para você não se sentir tão culpado. Então vamos incluir na rotina alguma coisa, algum tempo, algum horário. Como a gente inclui? Vamos correr em casa, né? O pessoal que tem esteira, vamos fazer um agachamento, vamos fazer um alongamento, fazer um yoga, fazer uma meditação. Não sei o que você gosta, mas inclua nesse momento lazer, desopilação, sei lá, porque é importante. E evite desfocar, sabe? Fazer coisas que não estão previstas, perder tempo, sabe? Respondendo uma coisa que não precisa naquele momento. Foca nas tuas prioridades. E aí, se sobrar tempo, ótimo, vamos pesquisar, vamos voar. Que isso é o que mais desvia a atenção. Você usa o elemento celular, o elemento TV ou qualquer outro elemento como uma ferramenta. Mas eles também são muito, assim, puxam a sua atenção, distraem você demais. E isso você também tem que aprender. Às vezes, por exemplo, isso também gera uma coisa que a gente tem que trabalhar na ansiedade, por exemplo. Se eu não responder agora, a fulaninha que me mandou uma mensagem quer dizer que eu estou errado. Não, não quer dizer que você está errado. Naquele dia, naquele momento, você está focado num problema que aconteceu, nas tuas tarefas, no teu projeto, e você pode responder aquela pessoa depois. Ela que tem que entender que você não foi feito nem a robozinho para responder instantaneamente. Não é só porque você visualizou que está lá o tique-tique verdinho, azulzinho, que você tem a obrigação de responder naquele momento. O e-mail que você recebeu, a mensagem direct que você recebeu no Instagram. Gente, vamos com calma. Defina um bloco. Se você é um empreendedor, como eu, como a Tereza, por exemplo, defina um horário para fazer isso, para responder os clientes no Instagram, para responder os e-mails. Para você ficar menos estressado, você já sabe que você vai ter um horário para responder. Você já sabe que você vai concentrar sua atenção naquele cliente, naquele momento. Então, você não precisa ficar estressado com eles, tá? A gente tenta antecipar, gente, que é uma outra coisa que a gente estava falando também. A gente pensa em todas as ações, mas a gente também pensa em outras coisas que podem te estressar e podem vir a atrapalhar o cumprimento, entre aspas, dessas ações que você está fazendo aqui da rotina. Então, pense nisso também. Crie momentos para relaxar, momentos para você desopilar e momentos para você atender uma mensagem, para você responder uma demanda, enfim. E pense sempre em blocos. Não pense em tarefas. O que eu posso juntar? Exemplo. Vamos pensar que na vida normal a gente vai no médico, ou a gente vai fazer compras, e a gente fica na fila, e a gente fica, sei lá, no trânsito. Por que não aproveitar esse momento que você está no trânsito, ou aproveitar esse momento que você está na fila, ou que está esperando para ser atendido, para fazer ligações? Então você junta um bloco de ações, que é fazer ligação para fulano, 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 naquele momento, por exemplo. Então você tem que também criar alternativas para você aproveitar o tempo, que é uma outra coisa urgente, né? Que todo mundo fica falando em foco, em controle, em rotina, em blocos de trabalho. Então vamos aproveitar também o tempo. Fazer ser mais produtivo, vamos pensar, né? Eu estou lá esperando, então eu posso fazer uma outra ação. Eu posso ler, levar um livro, levar uma revista, sei lá. Né? A gente também ser inventivo nesse momento. Ainda mais agora, né? Que a gente tem muita coisa online aparecendo, ao vivo, conteúdos de toda forma, cursos que a gente pode fazer. Muita gente fala para mim, mas é muito difícil fazer curso online. Por isso que é difícil.
trabalhar em casa. Requer uma outra palavrinha muito importante, chama-se disciplina. Disciplina. Para você chegar no horário, para você cumprir, para você focar, entendi, fazer as perguntas, fazer as tarefas, né? E você tem um horário para fazer essas tarefas. Se você está fazendo um curso, tem um horário para participar da aula, um horário para ler o material e um horário para fazer as atividades. Como a gente fazia na época de escola, gente. Nada mais, só muda o ambiente, que eu estou usando a plataforma diferente, não é físico, né? Enfim, ó, gostei do exemplo aqui. Tô na esteira e assistindo a live. Perfeito. Eu já acabei de ver também, achei ótimo. É multitarefa, bem a cara de empreendedores, bem a cara do mundo atual, que você está lendo, que você está ouvindo uma música. Enfim, gente. Então a gente também tem que incorporar isso na rotina que a gente tem todo dia. Uma coisa que eu aprendi, Carol, agora na quarentena, não sei se você já me ouviu falar, eu falo muito isso, sim. Você me conhece há um tempo, talvez você saiba. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito de um tempo de qualidade, eu chamo. Eu não sou uma pessoa que é aquela que consegue fazer, sabe? Tipo, eu não sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu preciso me concentrar, eu digo entrar num flow, aí a coisa flui. Claro que um ou outro tipo de trabalho eu consigo, né, gente? Sou um ser humano normal. Mas quando eu tô falando de um trabalho que eu tenho que ter criatividade, ou de uma aula que eu tô, né, precisando me aprofundar, né, resolver como é que vai ser, papá. Isso me toma um tempo que é muito difícil, que desde que eu tive filho eu comecei a brigar comigo mesma por conta disso. E aí eu fui aprendendo aos pouquinhos e tal, mas mesmo assim, eu não considero que eu sou uma pessoa que já consegui me libertar de ter esse tempo grande de criação. E aí eu tenho que ficar o tempo todo experimentando e tentando resolver as coisas em tempos curtos e partidos e com muita intervenção, né? Mamãe! E na quarentena mais ainda. Então, para mim está sendo um desafio enorme e eu estou muito feliz de estar conseguindo fazer algumas coisas aqui. Tanto é que meus papéis vieram tudo aqui para a sala. Porque aqui que a internet é boa, é aqui que os meninos ficam, essa sala é enorme, eles brincam, vê filme, papapá. Aí pelo menos eu consigo estar no mesmo ambiente com eles, para eu tenho que estar com eles, fazendo alguma coisa. Então, assim, ainda não é o que eu gostaria, mas já é melhor do que eu já fui. E aí é o que eu falo, né? Se compare com você mesmo. Tipo, há um mês atrás eu não conseguia fazer isso. E agora eu tô conseguindo, sabe? E fazer isso é um desafio. Existem muitas técnicas que você vê na internet, Pomodoro, de fazer isso que eu falei, projeto, tarefa, ação, é justamente para facilitar, porque a gente precisa de tempo para fazer isso que você está falando, ainda mais quando você trabalha com alguma coisa que é criativa, que aí você tem que ter ócio, entre aspas, para poder criar, para poder pensar qual a melhor estratégia. E aí você ainda é interrompido, ainda tem trabalho, né, extra na sua casa, tem pessoas, e isso atrapalha. Você vê no ambiente de trabalho, quanto mais aberto ele é, mais focado você tem que ser, mais disciplinado você tem que ser, porque mais barulho, mais gente. Eu lembro dos tempos de redação, era o caos, porque tinha a televisão ligada, o cara falando no rádio, o jornalista entrevistando, um monte de gente falando, e aparecia alguém para me cutucar toda hora, e eu tava lá tendo que escrever uma matéria sobre um negócio que eu entrevistei alguém. Uma loucura. Pois é. Nossa, então, eu não conseguiria. Isso é a vida real. Ainda mais hoje, que a informação chega a cada segundo pra gente, né? A gente fica preocupado. Tá aqui falando que você tá preocupado com o que você vai fazer depois que acabar a live. Gente, calma. Foco, né? Uma coisa de cada vez. E sim, a gente tem que aprender. Uma amiga minha vivia dizendo pra gente que a gente não precisa sofrer por antecipação. Eu tenho que fazer, dar certo agora, e aí pode melhorar. Pode, sempre. Então vamos melhorar. Vou ter que aprender com o que eu estou conseguindo fazer agora, que é esse processo de, quem sabe, dividir de 2 em 2 horas, dividir de hora em hora, para depois dividir em tarefas em tempos menores. E isso, para mim, é sempre um processo de você conseguir aprender a resolver e a ter menos tempo de criação para poder dar conta de uma demanda. Nunca é fácil. As pessoas me perguntam, por exemplo, você tem solução para tudo de organização? Eu falei, não sei, qual é o desafio que você tem para mim, né? Como é que você conseguiria organizar meu closet? Me mostra, eu vou pensar, e o que eu posso dizer agora é que dá para fazer isso. Alguma modificação, alguma coisa. Mas pode ser que se eu tivesse mais tempo para pensar, né, como você falou, ter mais criatividade, teria 10 passos para te passar. Mas de rápido, de pronto, eu daria uma solução que pode te ajudar, que pode solucionar aquele problema, mas se eu tivesse mais tempo, né? E antes feito que perfeito, a hashtag do ano, assim, antes feito que perfeito. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar falando, eu tenho que produzir alguma coisa, e eu tenho que dar uma resposta, e tem que ser com qualidade, tem que ser focado para aquele problema, mas eu tenho que fazer.
tem que aprender, tem que ir atrás, né? E a gente só aprende fazendo, não adianta. E eu ainda digo mais, a gente só consegue melhorar o que está sendo feito. Se não está sendo Sim, feito, como é que você melhora, né? exatamente. Não tem como sair do nada para lugar nenhum, né? Legal. Ó, a Atelier House Paper falou: quando estou com dificuldade, usa aquele método Pomodoro, ajuda bastante nas tarefas mais mecânicas. Para quem não sabe, Exatamente. o Pomodoro é você colocar um despertadorzinho de 25 em 25 minutos. Você faz uma tarefa, você coloca o despertador e começa a fazer uma tarefa. E pronto, foca naquilo, 25 minutos. Aí quando tocar o alarme, você pode pôr 5 minutos de intervalo, se eu não me engano é isso, né, que eles recomendam. Aí você levanta, vai ao banheiro, toma uma água. Bateu de novo 5 minutos, né? Passou, vai focar de novo 25 minutos. E realmente ajuda bastante. E você Bastante. pode mudar esse tempo também, conforme o seu tempo de foco, né? Se você foca bem em 40 minutos, usa 40 minutos, né? É melhor para você. Não precisa ficar fixa 25 também, não. É. Outra coisa que o pessoal fala muito é com relação à questão das intervenções, quando você está em casa, né? Porque, de fato, tem muita gente. E dependendo do ambiente que você trabalha, você está falando que você está na sala, a sala é toda aberta. Eu sei que a sala é grande, mas a sala é toda aberta. Tem barulho, né? Tem a possibilidade de eles virem até você. Tem a possibilidade de você também ficar perdido, porque você está olhando para o teu cronograma, mas você podia estar olhando para outras coisas e aquilo também está te incomodando. E isso é uma das principais queixas das pessoas para mim, por exemplo. Aonde eu vou trabalhar influencia muito, porque eu quero um lugar que eu consiga fechar a porta, para poder botar uma plaquinha, estou trabalhando. Meu E isso, sonho para as hoje. pessoas, facilita, porque você consegue fechar a porta e ficar 1 hora lá dentro, 2 horas lá dentro, sem interrupção, que foi o que eu fiz hoje. Tá aqui a porta fechada, tem um aviso, estou no ao vivo. Eu fiz a plaquinha e botei lá. Boa. Porque senão não funciona. Vai aparecer alguém aqui, me dá o cabo tal. Posso comer uma maçã? É tipo assim, que aparece, né? Então, assim, a problemática das pessoas é sempre lugar. Mas, Carol, eu não tenho espaço na minha casa. Eu falei, então sinto muito. Você vai ter que arrumar uma estratégia, tipo, tirar as pessoas que poderiam usar o ambiente da cozinha, da sala, ou do teu quarto, daquele ambiente quando você está trabalhando. Aí você vai ter que criar uma outra rotina, que é movimentar as pessoas da casa dentro dos cômodos para facilitar o seu trabalho, por exemplo, né? Se você não tem um ateliê específico, se você trabalha na cozinha ou na sala, mais ainda, porque você vai ter que cumprir os horários do resto da casa primeiro, né? De fazer as refeições, de limpeza, ou de alguém que está trabalhando na sala e fazer um rodízio, né? Depois virar ateliê, depois eu uso a mesa, sei lá. E aí você vai ter que se comprometer e também vai ter que ter aquela questão da balança, do ônus e do bônus, né? Eu ganho, eu perco, e eu tenho que avaliar isso também. Fazer uma rotina, quando envolve mais pessoas, é mais complicado. Você consegue fazer a sua certeza. Você senta Sim. lá, você faz a tua rotina, faz a tua lista. E quando você começa a pensar, por exemplo, na da casa, já é um pouco mais complicado, porque às vezes você tem que pedir ajuda dos outros para fazer algumas ações e para perguntar, para lembrar o que mais poderia ser feito, o que mais poderia ser dividido. Aí você começa a incorporar e perguntar, pedir para os outros, faz a sua, para poder adicionar aqui. Vamos fazer junta dos meninos? Vamos fazer junta da mamãe, da minha tia, ou sei lá de quem mais mora com você, do meu irmão? E aí começa a complicar, porque montar esse quebra-cabeça, né, já é um pouco mais complicado. Como é que eu vou fazer o horário dos meninos ser dividido, dos meus filhos, né, ser dividido entre nós, a gente conseguir trabalhar? Como é que eu vou dividir essas tarefas com as outras pessoas? Imagine se você é uma pessoa sozinha que mora com um idoso, como é que você dá conta de fazer tudo, se às vezes esse idoso não pode te ajudar, né, para sair fazer compras, por exemplo, nesse momento. Mas pensando mais para frente, e se seu trabalho, que é home office hoje, começa a ser definitivo? Aí você começa a pensar no como vai ser daqui para frente e na importância que você vai dar para esse tempo que você perdeu fazendo essa rotina, fazendo esse pensamento, né, do que pode melhorar. E uma outra coisa, não é no que pode melhorar, é no que pode ser cortado, no que tipo de atividades que eu não quero fazer, que eu não preciso perder tempo, né? E aí eu incluo as coisas, né? Que tipo de coisas eu não uso mais, que estão me atravancando aqui nesse espaço, né? Ou estão tirando a minha atenção, porque toda hora que eu passo, eu tropeço nessa caixa que está aqui, que eu não sei por que está aqui. Então, a gente também, quando lida com coisas, e é o meu caso é lidar com coisas, também elas interferem na rotina, porque às vezes você não consegue encontrar um objeto que você precisa para trabalhar, ou para cozinhar, ou sei lá, para brincar, e você tinha certeza que ele estava lá e você não encontra. Aí você perde e fica com aquele humor horrível e isso atrapalha É. na rotina. Aí no Nossa, dia demais. seguinte. Ateliê, então, minha filha. Às vezes eu entro no ateliê para trabalhar, dá até preguiça, porque dependendo de como tá a minha rotina, minha loucura, eu deixei do jeito que deu, né? Fiz o que eu tinha. Apaguei o incêndio e deixei do jeito que deu. Aí eu voltei a fazer outra coisa, cara, onde é que tá, né?
Não é que não tem Então, lugar, quando até você tem lugar, mas eu não consegui organizar para próxima, Pois né? então. Mas além de ter lugar, você tem que ter um lugar para cada coisa, você tem que ter o hábito, e aí entra na rotina também, de colocar as coisas de volta no lugar, né? Como a gente É. fez hoje. Nesse período de quarentena, acredito que muita gente tem uma rotina para entrar dentro de casa, né? Tem aquele tapete, aí tem o álcool gel, o negócio para limpar o material para quem sai de casa, ou tem uma rotina Uhum. X para poder receber as compras dentro de casa, ou tem uma rotina, sei lá, de limpeza X. E a gente precisa também ter essa rotina de tirar o sapato, né? Tem que ter essa rotina de botar as coisas de volta, como a gente lava, né? Pega a roupa, bota a roupa para lavar, seca a roupa, passa a roupa e bota a roupa de volta no lugar. Quando a gente está fazendo um projeto, eu lembro muito dos japoneses. Eu tenho uma cliente que ela morou muito tempo no Japão e todo dia que a gente ia na casa dela, estava organizando as fotos. Aí ela dizia, e agora, já chegou na hora da finalização? Aí eu, como assim, hora da finalização? Eu disse, todo dia, 5 minutos antes daquele horário final, ela tinha sempre esse horário da finalização. Que mais nada mais é do que você juntar tudo que estava ali na mesa de trabalho, vamos pensar que você trabalha na sala, aí você vai guardar tudo aquilo para poder usar no dia seguinte. Então é como se você estivesse esvaziando o seu local de trabalho para ele ficar pronto, para quando você chegar no dia seguinte, Entendi. está tudo no lugar, entendeu? É igual a rotina que você tem, que você aprende de escovar o dente, daí limpa a escova e coloca a escova de volta na gaveta ou dentro do seu organizador, fecha a tampa da pasta de dente, coloca lá de novo. É a mesma coisa, limpa a escova depois que escova o cabelo, limpa a escova, joga o cabelo. Gente, isso é questão de hábito, não é uma coisa que a gente aprende rapidinho. Então, quando isso está É. incorporado na tua vida, a rotina flui. E isso também interfere menos, né, na disrupção e na perda de tempo quando você vai retomar o trabalho, por exemplo, quando você vai fazer alguma ação de limpeza. E quando as coisas estão no lugar, que são os nossos acessórios, né? Quando a caneta está lá, eu tenho certeza que aquela caneta está funcionando, tem tinta, entendeu? Eu vou pegar a caneta lá, vou escrever aqui a minha anotação, tá? Então, até isso a gente tem que pensar, né? Eu já estou falando dos projetos, das ações, mas vamos pensar nas coisas. Eu preciso daquelas coisas, eu preciso fazer aquela ação, eu preciso limpar naquele dia, eu preciso de tempo para mim naquele dia. Então, são avaliações que a gente também faz no decorrer, né, dos testes que a gente vai fazendo, de incluir, melhorar, mas também de excluir coisas, que eu acho que é importante. Legal isso. E eu acredito até, eu acredito que você também, do ponto de vista energético mesmo, né? Tem muita coisa parada, muita coisa que você não usa, não é nem a questão de você tropeçar e não saber onde vai estar, mas é também de energia. Esse final, a gente tem feito faxina aqui em casa no final de semana, né? Porque como durante a semana é essa loucura, e live, trabalho, menino, a gente separa o final de semana. E esse final de semana a gente arrumou tudo que estava aqui dentro desse armário, inclusive. Porque é Uhum. coisa de cozinha que fica aqui dentro, gente. Só que tinha brinquedo de menino que a gente quer esconder, sabe? Tipo flauta. Tinha um monte de coisa misturada, sei lá o quê. Não, hoje a gente vai deixar esse armário só com o que tem que estar. Aí a gente tirou, né? Aí você faz uma faxina assim, nossa, você chega, fica mais leve, né? Você fica mais feliz, assim, de estar nesse ambiente. É porque você, inclusive, incorpora uma atividade física, né? Nisso, que você não consegue Também. sair, né? Você incorpora uma atividade física, você, quando está fazendo esse tipo de organização, eu falo muito para os clientes, você já parou para pensar como é bom, você libera um hormônio, sei lá, dá uma sensação boa, e não só porque você está tirando, mas porque você está olhando suas coisas, você está recolocando ela no lugar, você está se movimentando, você está pensando numa coisa que não é a tua tarefa, que não é a limpeza doméstica, que não é teu filho, está pensando nas suas coisas, ou naquele armário, por exemplo. Então, É verdade. é um outro foco, é uma outra atividade. O pessoal até pergunta para mim, mas dá para fazer tudo num dia só? Eu falei, não, não dá para fazer tudo. Por exemplo, se você fosse fazer a sala toda, não ia dar. É. Mas Não, fazer a um gente focou armário na só, cozinha e aqui só. E olhe lá, já estamos felizes. então, se você fosse fazer um armário só, você vai fazer, sei lá, um aparadorzinho de brinquedos, você vai fazer duas pastas de papel, já dá uma sensação, e isso motiva, que por isso que também é essa história de você fazer por ações, que vai motivando você a cumprir etapas, né, fazer o tiquezinho lá, riscar aquela tarefa para cumprir a próxima, para cumprir a próxima. E a gente precisa dessa motivação. Ainda mais presos, ainda mais dentro de casa, ainda mais trabalhando em casa. Vamos pensar assim, né, que mais para frente pode ser que parte de nós continuemos trabalhando em casa, mas a É, gente precisa dessa eu. motivação também, né? De conseguir conquistar coisas, aprender coisas, remover coisas para continuar, né? Legal, muito boa essa fala. É. Você quer relembrar, então, esses passo a passo aí para ter uma rotina mais equilibrada, Carol? Assim, mais pontualmente? Muita gente está perguntando se vai ficar gravada, o pessoal está gostando muito, achando muita coisa para conseguir escrever.
Você consegue relembrar, assim, mais ou menos? Que acho que para você tá mais Resumo. fácil. Uhum. Então, primeiro, é bom que vocês tirem da cabeça, anotem todos os compromissos que vocês têm. Vamos pensar em ações, em projetos, em tarefas. E não precisa ser um só, pode ser o seu, da tua casa, o dos outros, pedir para os outros que moram também, ou das crianças, né, ou dos idosos que estão com você. Qual é a rotina doméstica da tua casa? Qual é a rotina de trabalho pessoal que você tem, tá? E depois você pode fazer uma rotina separada no tempo, né? Já que a gente está querendo dividir isso no tempo, segunda, terça, quarta, quinta. Divida essas ações em blocos, né? Bloco da manhã, bloco da higiene, bloco do trabalho, bloco do intervalo do almoço, que era o que você já fazia normalmente, né? Que às vezes tinha o bloco do deslocamento para chegar lá, ou o bloco para você ir atender um cliente, ou o bloco para fazer o corte de papel, para preparar para ir lá para a costura, que vai ser na parte da tarde, tá? E tem também uma lógica. Se você quiser, eu também sugiro você fazer uma lista de ações por semana, não por dia, mas por semana, porque também não fica uma coisa, uma lista muito grande para você cumprir num dia só, então é uma lista por semana. Então, nessa semana eu tenho essas ações que eu vou desenvolvendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, enfim. E aí você destaca, eu gosto de botar, como a Teresa falou, uma estrelinha ou uma cor diferente, ou sublinhar quais são as prioridades do dia. E aí você, no dia anterior, né, sublinha essa e essa e essa eu tenho que fazer amanhã. Então, essas que eu vou focar e aí eu vou cumprindo as ações no decorrer do tempo. Você pode também juntar essas rotinas, então você vai juntar a tua rotina com a rotina dos seus filhos, de quem mora com você, e quem sabe intercalar também com a rotina doméstica, e aí você pode usar, sei lá, uma linha por pessoa, ou você pode usar cores, como eu fiz aqui, como é o exemplo que eu dei também, tá? Você vai, no decorrer do tempo, melhorando, não é uma coisa estática, a rotina vai ser mudada, a rotina pode mudar de horário, tá? As ações que você vai executar, elas não são fixas, não se preocupe com isso, que você pode antecipar ou retardar alguma coisa. E também você vai poder excluir algumas coisas dentro da tua rotina, tanto de ações como de objetos, tá? Mas você precisa também cuidar desse macroambiente, vamos pensar assim, né? Do espaço em que você vai estar fazendo aquelas ações, dos objetos e dividir isso com outras pessoas. Não é só você sozinho que tem que dar conta de tudo, né? A gente fala muito, mulher versátil, por exemplo, usando a gente como empreendedora, né? Mas a gente também tem que saber dividir, saber administrar, às vezes, né? Carol, eu não quero fazer, mas você vai precisar fazer. Mas eu não sei fazer. Eu gastei, gente, 3 semanas explicando pro meu filho como que se lavava uma louça. Sabe? Eu não dou panela ainda para ele lavar, mas ele lava o resto e posso dizer, depois de 3 semanas ele lava prato, copo, talher, Legal. decentemente. Então, se ele não sabe, explique para as pessoas, mas envolva as pessoas, né? Nessa rotina, que é tão importante, que a gente está falando da rotina da família, para facilitar, inclusive, o teu trabalho, o teu espaço de trabalho. E é Pense legal também. isso que você falou, só vou te interromper um pouquinho, porque é muito, muito da mãe isso com criança, né? Você falou, né? Gastou 3 semanas para ensinar seu filho a lavar a louça, mas agora ele consegue lavar a louça. Então, uma louça do café da manhã, que não tem panela, de repente, ele resolve. Então, é um tempo que você ganhou. Mas eu gastei 3 semanas. Sim, mas você tem uma vida É um inteira pela frente. investimento. É um investimento. Você prefere, porque às vezes eu fico nesse pensamento, nossa, tem tanta coisa pra fazer, sei lá o quê, deixa que eu mesmo coloco a roupa, deixa que eu mesmo enxugo, porque o Antônio tá nesse processo de começar a ser mais independente, né? Ele se enxugar, ele colocar a roupa dele. Aí às vezes a gente fica impaciente, não, deixa eu colocar logo, mas cara, é um processo que você vai ganhar depois e é importante pra ele também no desenvolvimento, né? Então é legal isso. O meu já é um pouco mais velho, né? Não é o Sim. Antônio nem o Caê, mas já tem 8 anos, aí eu já posso dar um pouco mais de responsabilidade. Mas outra coisa que a gente pode fazer muito, e aí não só com relação à rotina, mas com qualquer outra coisa, é dar o exemplo para essas crianças, né? De você colocar as coisas no lugar, de você tomar banho, de você ter um momento para você, que agora eu estou trabalhando, é responsável, mas vamos agora, que agora é o momento do relaxamento. Então, você mostrar para a criança também não é uma coisa assim, séria, rotineira, certinha, não, que dá também para fazer um desvio. E tem que ser coisas que são adequadas, né? A gente também não faz coisas que a gente não gosta, hoje a gente escolhe, mas
você precisa dar esse senso de responsabilidade até para eles, né? Mesmo que eles sejam mais novos, vai que eles estão brincando, então agora vocês vão ajudar a colocar os brinquedos no baú, de volta no lugar, pega a roupa suja que você acabou de tirar antes de tomar banho, coloca aqui no cesto de roupa suja, isso é o mínimo. Isso, Mas se ele fizer isso, você depois tem que ficar catando a roupa, né? Que exato. ficou jogada em tal lugar. Então é pouca coisa, né? Como o pessoal fala, tira o prato da mesa, meu filho, tira o prato da mesa. Põe na pia, põe na pia. Alguém pode até ser responsável por isso. Vamos pensar que alguém que te ajuda na tua casa, uma secretária, faz isso. Não, mas eu quero que ele faça, para ele saber que ele tem que ser responsável por tirar da Isso. mesa e botar na pia. É pouca coisa, mas uma criança de 2 anos pode fazer isso. Entendeu? Ela tá comendo Mas lá é na um mesa com mindset que ele você. está criando, de que ele participa também disso, né? Que isso é Exatamente. importante. Hoje é pouca coisa, mas vai crescendo, né, com o tempo. Exatamente. E envolver eles nas ações também é legal, porque é uma ação, primeiro, é uma ação que ele pode fazer dentro de casa, né, para ele não ter que ficar parado. Ele aprende, você ensina, e ele também se sente envolvido, importante, né, naquele processo de que ele está fazendo parte da rotina da casa, etc, Isso. etc. Então, são várias coisas boas, né, desse relacionamento. E 3 palavras muito importantes para fechar é controle. Você tem que ter controle, Eita, você tem que Carol, vai saber. acabar. Eu acho então vamos voltar, já que tem essas 3 palavras importantes. Eu vou finalizar e voltar, e aí você continua falando, porque o Instagram, infelizmente, corta aqui, ó. Tá bom? Volta todo mundo aí. Desculpa. Voltamos aqui, gente. O Instagram, ele infelizmente corta em 1 hora. Eu até ouvi dizer que ele tá deixando mais tempo aí algumas pessoas, mas não sou eu. E aí a gente voltou para continuar então essa live da Carol e fazer um encerramento mais bacana, tá? Vão chegando aí que eu vou ver se eu consigo chamar ela de novo pra gente finalizar. Ela ia falar 3 coisas importantes, 3 palavras importantes. Achei já. Aê! Então, quando você Deu ia certo. falar 3 coisas importantes. Não, então calma, vamos voltar. Ele ter me avisado antes, que aí eu já encerrava e pronto. Menina, é porque assim, eu tenho uma noção, né? Porque é só 1 hora. Só que quando o Instagram me avisa, é 20 segundos, cara. É terror e Ai, não dá pânico. tempo. Não dá tempo. Aí eu prefiro voltar e fazer uma despedida melhor e tal. De repente pode até abrir para algumas perguntas se você tivesse disponibilidade. E aí encerrar melhor, entendeu? Sim, sim. Então fala, você falou que ia falar 3 palavras, Três três coisas coisas importantes importantes. que a gente também não pode esquecer. A questão do controle, que você precisa ter controle no sentido de que você que criou, você que pensou, você que estabeleceu, você que anda para frente, ou reduz, ou tira, ou põe, ou melhora. Né? É como se você estivesse administrando, né? Todas as rotinas juntas, as suas tarefas. Você tem que ter disciplina, inclusive para cumprir os horários, para focar, que é a próxima palavra, né? No que você está fazendo. Então, naquele horário é lavar a louça, é fazer a rotina da casa, então é focar na rotina da casa. Naquele horário é cuidar do teu filho, tem um horário com ele, então é focar nisso. É horário de trabalhar, é horário de trabalhar, tá? E daí você pode usar algumas técnicas, você pode usar divisão de blocos, você pode dividir os projetos grandes em tarefas, em ações, tá? Você pode também, inclusive, usar aplicativos que te ajudam, enfim. E aí é para a gente não esquecer que é importante. E para resumir isso também, se vocês quiserem, né? Aí já abrindo aqui, eu fiz um pequeno e-book com esse resuminho e um modelo de rotina doméstica e de rotina de família. Se alguém quiser, mandam para mim em direct um oi, ou com o seu telefone, com o seu e-mail, que eu mando para vocês. Tá? Ah, muito boa essa dica, viu, gente? Ela me mandou hoje, eu adorei o e-book dela. Então, vou colocar aqui, para quem por acaso ainda não entendeu qual é o IG dela, que é Carol Organizer. Vou colocar aqui e fixar. É só mandar um DM para ela, agradecer essa live maravilhosa primeiro e pedir o e-book, que é gratuito, né, Carol? Sim, gratuito. E aí eu mando para vocês. Muito bom. E eu queria compartilhar uma coisa com você, que aí é uma história pessoal minha, de quando, porque eu e o tempo a gente sempre brigou, sabe? A gente sempre foi meio inimigo, eu vou confessar. Porque é isso, eu acho que é louco, né, Carol? Porque assim, a gente nasce, cresce, acha que a gente tem que só aprender o que está na escola ou o que está na faculdade, que isso é suficiente, né, para sua vida. Só que não, só que não, total, né? Você não aprende financeiro, você não aprende um monte de coisa que seria importante. E para mim, questão de organização de tempo era uma coisa que tinha que estar desde de pequeno para uma criança estudar. E a gente não aprende, acha que não precisa ir atrás para aprender. Mas isso também se ensina, né? Como você organizar o tempo, como você ser mais produtiva e tal. E aí, depois que eu comecei a empreender em casa e brigar com o tempo todo dia,
eu fui entendendo que eu precisava ir atrás dessas coisas. E é um insight que aconteceu comigo, que eu quero falar, porque talvez para outras pessoas faça sentido, que tem a ver com tudo que você falou. Eu ouvi a primeira vez do Murilo Gun. É um cara que eu gosto muito, que fala de criatividade, eu sigo ele há muito tempo. E uma vez ele estava falando sobre tempo, e ele falou, gente, tempo é uma questão de prioridade, e só. Se você souber priorizar as coisas, o que é importante, aí tem a ver com tudo que você falou. Tipo assim, o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer, o que eu tenho... Quando você prioriza, você consegue fazer as coisas. E é isso, assim, a pergunta que vocês me fazem todo dia, como é que você consegue fazer 25 lives todo dia? Prioridade. Essa é a resposta. Só que você tem que entender o que isso significa, né? Você tem que saber priorizar as coisas, né? Faz sentido mesmo? Assim, para mim foi um insight que fez eu fazer as pazes com o tempo. Faz, e isso também tá ligado com essas outras duas palavras. Quando você tem controle sobre as coisas, você sabe, você é como se você estivesse de cima olhando a sua vida. Então você sabe para onde você quer ir, você sabe quais os caminhos, quais são as ações, e aí você tem um pouco mais de controle. E aí você usa o tempo a seu favor, né? Você meio que coloca as coisas na ordem. O 2, o 3, o 4, e aí você não pode fazer o 4 antes do 1, você tem que fazer o 1 para chegar no 4. Se eu ficar pensando no 4, eu vou perder tempo. Então eu tenho que fazer o 1, que é a outra palavra, o foco. Então eu tenho que focar no 1 para chegar no 2, para chegar no 3. E se atrasar o 3, eu volto e faço de novo o 3 para chegar no 4. Então se você olha de cima, você consegue ver o todo, e é por isso que eu falei, você tem que parar, tirar as coisas da cabeça, bota no papel, que quando você faz isso, ajuda você a ver o todo escrito, né? Como se você estivesse num cruzeiro ou num avião que está lá em cima e você está vendo o mar, você está vendo a situação lá de baixo. Então você tem macro visão de tudo, meio que não é questão de controlar, mas é uma questão de visualizar. Sim, é um controle no sentido de saber, inclusive, o que você tem que fazer, né? Que tem a ver com o que você falou primeiro da lista, né? De você tirar da cabeça, né? E aí você tem noção do todo. Ah, eu quero chegar no 4, mas para chegar no 4 eu tenho que fazer o 1. E eu tenho que focar no 1, porque o 1 é importante. Se você sabe que a prioridade é o 1. Não dá para você eleger uma prioridade se você não sabe onde você quer chegar e qual é o todo, qual é o caminho que você quer percorrer, por exemplo, né? É aquela história do exemplo que eu dei das lives. O projeto da Tereza era fazer 25 lives em 25 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir qual é a data, eu tenho que falar com fulano, quais são as ideias que eu tenho, tarará. E aí ela definiu ações. E aí ela começou a fazer. Então, eu hoje precisava falar com a Carol para confirmar, precisava divulgar, acontecer a live, fazer a divulgação da live. Essas são as ações que eu tenho que fazer hoje. Eu não preciso falar com a Fabi, que é da sexta-feira. Eu não preciso divulgar nada da semana que vem, que são as lives, a última semana. Eu tenho que focar no hoje, para que amanhã possa acontecer a live de amanhã e por aí vai. Então, quando você tem uma noção do todo, dos 25 dias do projeto, vamos pensar assim, quando a gente divide, quando você pensa na tua casa tem milhares de coisas para você fazer. Todas as tarefas do mundo, mas qual é a tarefa que você faz todo santo dia? Todo santo dia eu tiro lixo. Todo santo dia eu lavo louça. Todo santo dia. Aí você começa a paccionar. E o que eu faço todo dia no meu quarto? Eu arrumo minha cama. Mas eu preciso trocar a roupa de cama todo dia? Não, eu faço isso uma vez por semana. Aí você começa a colocar ela no tempo, como você falou. E isso destrincha as atividades. Mas isso é um papo para outro dia. Não vou entrar nas rotinas domésticas, senão a gente vai ficar noutra live aqui. Mas sim, é importante. Eu acho que essa palavra também merece aqui controle, disciplina, foco e tempo para a gente conseguir ter uma rotina boa, produtiva, tranquila, né? Em casa, com todo mundo, feliz, né? E trabalhando, né? Para poder dar conta de tudo. A Libânia Campos falou aqui, meninas, vocês falando parece tão fácil, vou começar a pensar desse jeito. Eu acho que, assim, fácil nunca é, né? Eu adoro falar aquela frase, assim, cada um que sabe a dor é a delícia de ser o que é, né? Eu acho que nunca é fácil. Mas se você se ama e tem que fazer uma coisa, você vai fazer de um jeito que fique menos doído para você mesmo, até chegar a um ponto de ser fluido, né? Porque, por exemplo, você não pensa quando você escova o dente, lava e coloca lá, né? Eu tenho mania de enxugar ainda, eu lavo e enxugo na toalha e coloco lá. Você não pensa mais nisso, você vai e faz, porque já virou um hábito. Se você for uma pessoa que tá todo dia com os horários certos, prioridade, ok, listinha toda semana, envolvendo as pessoas, isso vai fluir. A Eneida, eu não consegui ler os comentários dela, mas a Eneida, que é até minha aluna lá do BO, ela falou que isso sempre teve presente na família dela. Ela já veio de uma família organizada. Então, o marido dela chama ela de desatadora de nós, sei lá, alguma coisa assim. Me corrija se eu estiver errado. Porque ela já vem, isso já está na cultura dela, na educação dela, e ela tem facilidade com isso. Inclusive, ela e o marido fazem home office há 20 anos.
Então, imagina, realmente assim, né? Super preparada. Vamos combinar, trabalhar com o marido em casa há 20 anos, ela merece o troféu mesmo de organização de Nossa, rotina. como é que ela vai fazer uma live da história dela, entendeu? Da Boa rotina dela. ideia, boa ideia. Mas é isso, assim, eu acho que o que para mim também é muito bom é isso, assim, terminando esse comentário da Libânia. Imagina, quando eu pensei 25 lives, caracas, eu sou louca. Todo mundo me fala, nossa, você é louca, você é louca. Eu sou louca mesmo, mas eu sou louca de um jeito bom pra mim. Eu não vou pensar na hora, nas 25, senão eu tô, ó, senão eu piro, eu não consigo, eu não dou conta também. Eu tinha uma ideia já de conteúdo pra tudo, eu separei o tema por dia da semana, o que facilitou muito o meu processo, mas é isso, eu fui resolvendo semana por semana, dia por dia. Aí, e eu adoro falar, eu tô na 16 de 25, Carol, isso pra mim é um prêmio, entendeu? Eu celebro essas pequenas conquistas. Então, eu tô na 16 de 25, ou seja, eu já passei da metade, sabe? Isso é muito legal também, você entender as suas conquistas, né? Se você vai fazer, sei lá, 10 lives na quarentena, ok, também, cada um tem seu número, né? Quem sou eu? E aí você fez uma, pô, você fez uma, faltam só 9, fica feliz, né? E é isso, assim. Exatamente. Olha, E cada um tem uma dor, cada um tem um aprendizado, cada um tem um foco, cada um tem um projeto, cada um tem uma casa, cada um tem uma rotina. E a gente tem que também saber valorizar. Isso é muito bom, né? Celebrar as é, pequenas conquistas, as pequenas ações, né? Os pequenos sonhos e projetos que foram realizados, para poder nos motivar, que talvez seja uma outra palavra importante na rotina. isso. Isso me motiva. Pronto. Eu falo assim, gente, essas lives não são só pra vocês, não, porque eu vivo ouvindo obrigada, né? Que tem um monte de gente agradecendo, adorei conhecer a Carol, sei lá o quê. Mas é pra mim também, porque eu também preciso, sabe? De estar motivada, de estar feliz, de estar entendendo que o meu trabalho faz sentido, né? Enfim, são várias coisas que a gente ganha, né? Um ganha-ganha nisso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, Carol, já que não tem pergunta, se alguém tiver pergunta, pode falar. Que tipo de serviço você oferece? Que tipo de serviço você está oferecendo agora na quarentena que pode ser útil aqui para quem está escutando a gente? Tá. Eu formatei 2 tipos de serviços diferentes, que são os que eu estou oferecendo online. O primeiro é uma mentoria, que envolve sempre algum ambiente. Então, vamos pensar, é um novo home office, é uma cozinha, é um closet, é um quarto de criança, sei lá. E aí, focado nesse ambiente. Aí eu faço 3 momentos com as pessoas, né? Com a pessoa que vai ser responsável por executar aquele serviço, já que eu não vou estar lá presencialmente, né? Então, eu faço uma orientação de 1 hora, converso, a gente fala sobre o ambiente, a gente fala sobre um cronograma que tem que ser feito, quantas horas que a pessoa vai gastar, qual o passo a passo que ela vai gastar ali. Oriento com relação a materiais, como eu faria, meio que passar para ela, olha, se eu fosse organizar, eu faria assim, 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 a gente passa as ações, depois eu passo para ela também, tipo, um e-book, que é focado, é claro, né, numa coisa genérica, mas é focado no problema dela, no ambiente dela, né, com as ações e os materiais dela. Depois a gente faz 2 encontros rápidos de 20 minutos, né? A gente sempre já deixa marcado. Daqui a 4 dias, já que você vai ter disponibilidade para poder cumprir as ações, você vai estar em casa, a gente faz 20 minutos para fazer uma avaliação de como é que foi, se você teve alguma dificuldade, aí eu te passar novamente, vamos pensar uma dobra, ou para poder te mostrar que aquela caixa não é exatamente ali, ou que aquela pasta pode mudar de lugar, etc. E aí, uma semana depois, né, que aí as pessoas começam a usar o ambiente, aí eu faço uma outra contato, uma outra videoconferência de mais 20 minutos, só para saber como é que foi, se tá bom, se tá ruim, se ela comprou alguma Legal. coisa que ficou faltando, para poder complementar. E É aí um eu faço acompanhamento, né, do que você fala isso. nessa primeira hora, que legal. E aí o outro, aí é mais extenso, né? São 3 encontros de 3 horas para a gente conseguir fazer uma organização juntas. Aí a gente tem um encontro de 3 horas, a gente vai junto. Eu sou o papagaio, eu fiz isso 2 vezes só. E foi engraçado porque uma das clientes não falava muito, ela só fazia, ela disse, vai falando que eu vou fazendo. E ela não, eu fiquei falando, parecia que eu era uma locutora de rádio, blá, 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 e eu falando aqui, eu queria estar lá, tipo, holograficamente enfiar minha mão no computador, assim, no celular, para estar lá do outro lado fazendo as coisas. E aí você via, uma delas era documento, foi bem legal, porque aí ela foi, mas eu não entendi, o que que é isso? Aí ela botava o papel assim para eu ver, para eu ler junto com ela. Então eu faço a organização junto com você. É como se eu fosse o grilo falante que estou aqui do outro lado, no celular, e você está executando a organização. Eu fiz isso só 2 vezes, e aí foram 3 encontros, porque não dá para ser uma coisa, passar o dia com a pessoa dessa forma, não É dá. Não cansativo também, né? cansativo. Aí, mesmo nessas 3 horas, a gente, peraí que eu vou no banheiro, vamos ali tomar uma água, e aí a gente também faz ciclos de 45 minutos também. Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos, e segue, né?
Mas não é uma coisa nem confortável para mim nem para o cliente, né? Todos os dois falaram, é muito esquisito, você fica falando, eu tenho que fazer, aí você manda eu refazer de novo, e é esquisito para mim, porque eu tô aqui sem poder fazer nada. Tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo Pois aprendendo a trabalhar com o universo online, né? E aí, provavelmente, você também vai descobrindo nessas mentorias o que você pode melhorar, como você pode melhorar, né? Uhum. E até a forma de fazer aí uns assim, vídeos, obra, algumas coisas que você exato. já pode mudar antes, né? Pra não perder tempo na Exatamente. mentoria com isso. Uhum. Pois é, então, são coisas que eu posso aprender mais para frente. Mas por enquanto é dessa forma que é o que eu tenho conseguido atender, Legal. ajudar as pessoas. Tenho participado de outras lives também, mas bem mais pontuais, né? E é uma coisa até um pouco difícil. As pessoas falam, mas você fala de uma forma muito genérica. Eu disse, mas de certa forma eu tenho que falar de forma genérica, porque eu não sei qual é o problema que as pessoas têm, e aí precisaria de um Sim, atendimento bem mais claro, específico, né? Para E poder atender. essas lives, eu até escrevi isso hoje lá no meu IG, quem não leu, porque às vezes tem gente que não me lê, né? Só vê imagem. Então você que não lê, vai lá e lê. Aí eu até escrevi lá, gente, essas lives não tem resposta para todo mundo das coisas, né? Não tem. A gente, na verdade, aqui a gente quer plantar semente, refletir, né, sobre um assunto. Eu tenho certeza que aqui, que nem eu tive vendo um vídeo do Murilo Gun, o insight que finalmente eu fiz as pazes com o tempo, que a forma que ele falou se conectou comigo, às vezes a história da Carol, a minha história, o que a gente falou aqui, talvez dê esse insight em vocês. Só que aí cada um vai buscar o seu caminho em relação à organização de tempo. Aí você pode buscar com profissional, com curso, com o que for, né? Tem a do Carmo tá perguntando que cursos você fez. De formação para trabalhar na área de organização, eu sou formada em graduação, sou comunicação social, sou jornalista, depois eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, mais recentemente ligados à organização. Eu fiz um curso para profissional de organização nesse ramo, um curso antigo que durava uma semana, da OZ, em 2012. Depois eu fiz esse mesmo curso, numa versão mais rápida, de 3 dias, com outras 2 instituições, a Casa Convida, que fica no Rio, e a FDU, que fica em São Paulo, em 2005, 2015, 2016. E eu fiz outros vários, que aí são ligados a temas específicos do meu trabalho. Por exemplo, a organização de arquivo, a organização de baby, a organização de closet, Específicos, né? organização para Que cada acumuladores. coisa é um universo, né, Carol? Né? Muito Eu diferente. fiz curso de, como chama aquele negócio de mesa posta, de receber, né? Para Sim. poder também trabalhar com essa questão da mesa posta da cozinha. E aí foram workshops, coisas mais temáticas, né? Ligadas a alguns ambientes, ou alguns clientes que tinham algum tipo de demanda, vamos pensar baby organize, né? As mamães, as grávidas. E aí, quais soluções eu poderia trazer? Então, foram coisas mais específicas ligadas a essa área. Ah, show. Legal. Vamos fazer um momento print aqui, então, para o pessoal poder compartilhar. Dá um sorrisão aí, Carol. Mas posta aí nos stories, marca eu, TE_Pires, a Carol, Carol Organizer. Lembra de ir lá na Carol, seguir ela, agradecer essa live, pedir o e-book, né, por direct message. E se vocês precisarem de algum serviço aí que tá aproveitando a quarentena, tá com tempo aí de abrir armário, aproveita também essa expert aí que eu super indico, tá bom? Dá seu tchau também. Quero um tchau e um desafio, né, para todos de se embora organizar, povo. Aproveitem o tempo que vocês têm, a casa que vocês têm, a vida que vocês têm, o momento é agora. Isso aí. Vamos lá, gente. Beijãozão, obrigada e amanhã tem mais. Cheiro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.